Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 304 do livro do Padre Frederico William Faber, Ao Pé da Cruz ou As Dores de Maria. Estamos na quinta dor, na crucificação do Nosso Senhor. Começou a terceira hora, a terceira época em que esta longa dor trabalhava no grande mundo do coração de Maria. As primeiras palavras dele, nesta hora, foram piores para nossa mãe amada do que a espada de Simeão. Disse ele: tenho sede. Poderia muito bem ter sede. Desde o santo cálice de seu próprio sangue, na noite anterior, nada tinha passado por seus lábios, além do gosto de vinho e do fel, a pressão da esponja de vinagre contra sua boca e seu próprio sangue que tinha gotejado na esponja. Enquanto isso, os cravos queimavam como fogo em suas mãos e em seus pés. Seus membros, da cabeça aos pés, foram todos queimados com o couro e os ferrões da brutal flagelação. Os espinhos infindáveis lhe cravavam o crânio como pregos de fogo, até que seu cérebro palpitasse com uma inflamação intolerável. Gota a gota, seu sangue foi removido e também toda a umidade de seu corpo. E as fontes do coração estavam a ponto de extinguir-se. Certamente podemos acreditar que nunca houve sede como a sua. Nenhum náufrago jamais ardeu com sede mais agonizante, ou definhou e morreu com a língua, os lábios e a garganta mais secos e ressecados que os seus. Contudo, sabemos que esta única tortura é suficiente para remover de seu trono, mesmo em homens fortes, a razão e que há poucas mortes mais horríveis que a morte por sede. Não podemos duvidar que nosso Santo Senhor sofreu a sede além do ponto em que ocorre a morte, senão a milagre. Quão temível deve ter sido a pressão deste sofrimento físico que fez exclamar ao sofredor silencioso. Se já era maravilhoso o fato de Maria, em toda a sua agonia, nunca demonstrar sinais de fraqueza feminina, nem desmaio, nem soluço, nem grito, nenhum gesto descontrolado, indicando sua miséria, era-o duplamente maravilhoso agora. Esta exclamação de Jesus não só foi uma dor que rasgava seu coração, senão que carregava um peso que a tristeza humana jamais conseguiria suportar. Nem, muito menos, a tristeza de uma mãe. O sentimento de impotência para aliviar a agonia de quem amamos. Ela olhava sua face moribunda como a uma face em que a morte estava tão profundamente impressa como na sua. Viu seus lábios ressecados, inchados, trementes, pálidos, com a palidez da última luta mortal, diferente de qualquer outra palidez. Mas não podia alcançá-lo, nem sequer para limpar com seu véu o sangue coagulado. Era vão, e ela sabia-o,
apelar aos homens cruéis espalhados pela colina. Estaria pronta a passar por novas dores para obter um copo de água fresca para aqueles lábios. Mas não era possível. Lembrou-se de como ele certa vez olhara as águas frescas e cintilantes do poço de Jacó e desejara, fatigado e sedento, alguma gota daquele elemento que ele mesmo tinha criado. E depois, como se esquecera da sede e da fadiga, para amorosamente obrar a conversão da pobre mulher samaritana. Mas agora, e isso era um pensamento opressor, a água estava tão longe dos lábios do Salvador moribundo como dos lábios do homem rico, no fogo infindável, que clamava por uma única gota. Não, seu filho amado tem de suportá-lo. Por fim, se queixou de suas torturas físicas. Mas que utilidade tinha esta queixa? Apenas rompia novamente o coração de sua mãe, inspirava o amor e a adoração de incontáveis almas de sua igreja ao longo dos séculos. Para ele, não trazia nenhum alívio. Foi por nós que ele se queixou, para que mesmo à custa de mais agonia de Maria, pudéssemos ter um motivo adicional para amar nosso irmão crucificado. Mas esta não era a única sede que aquelas palavras expressavam. Sua alma sentia uma sede pelas almas tão fervente como seu corpo sentia pela água do poço. Pensava em todas as eras vindouras e almejava a multiplicação da multidão de remidos. Podemos medir o tormento de sua sede aproximadamente, mas não vemos nenhuma sombra do que era a realidade do tormento em sua alma. Se o amor que o Criador tem pelas criaturas, que criou do nada, é diferente de qualquer outro amor dos anjos ou dos homens, se sua espécie não possui paralelo, e seu grau excede o alcance de nossa contemplação, assim é também o amor espiritual pelas almas na alma do Salvador do mundo. O amor salvador não tem semelhante, bem como o amor criador. Assim como todos os amores da terra são somente fagulhas do amor criativo, assim todas as inspirações apostólicas, todo o zelo missionário, toda a prontidão dos mártires, toda a penitência intercessora e toda a intercessão contemplativa não são senão fagulhinhas do amor salvador de que o Calvário é ao mesmo tempo símbolo e realidade. O tormento desta sede era incomparavelmente maior que o da outra sede. Maria entendia-o, e assim que o compreendeu, a própria compreensão, por assim dizer, transportou-a para um mundo novo e inexplorado de dor. Via que esta sede seria tão pouco satisfeita como a outra. Via como Jesus observava, naquele momento, em sua alma, a procissão ininterrupta, um dia após o outro, dos homens que levavam consigo para o inferno o caráter do batismo e o selo do preciosíssimo sangue. Vede, mesmo agora, enquanto o Salvador morria de sede, o ladrão impenitente não lhe entregaria nem sequer sua alma poluída para saciá-lo. E isto se repetiria muitas vezes.
Maria via tudo. Por que ele deixara Nazaré? Por que padecera todo esse mundo de sofrimento desnecessário para, por fim, conseguir resultado tão insatisfatório? O objetivo do Calvário seria, afinal de contas, a glória de Deus em vez da salvação dos homens? Sim, mas também não. Maria, como o próprio Jesus, não lamentou nenhuma pontada, nenhum açoite, nenhuma gota menor do sangue que ornava sua face coroada. Ela também tinha sede de almas, como ele, e seu coração se entristecia ao ver que ele não seria saciado. Ó, pobres e miseráveis filhos que somos! Quanto de nossa própria alma não reservamos para nós, parte que poderia de algum modo satisfazer à mãe e ao filho naquele dia. Mas Jesus tinha de descer a um abismo da paixão mais profundo do que qualquer outro que sondara até aqui. A esta profundeza Maria deve descer também. Não só por nós, ele pronunciaria as palavras agora. Elas ultrapassam-nos. Parece um grito distante, procedentes das profundezas da angústia espiritual e que nem a teologia mística poderia nomear. É Deus abandonado por Deus. A criatura rejeitada pelo Criador, ainda que unida a Ele pela união hipostática. A sagrada humanidade abandonada pela natureza divina, que a assumira inseparavelmente. Uma natureza humana tornada impessoal, porque a pessoa divina, que nunca pode retirar-se, se retirou. A segunda pessoa da Santíssima Trindade, abandonada pelas outras duas. Que palavras insanas são estas? Sabemos que não são verdadeiras, simplesmente não podem ser. Mas quando colocamos em palavras o abandono de Jesus, enredamo-nos nessas expressões impossíveis. Meu Deus, por que me abandonastes? Já existiu algum grito mais próprio da criatura? Contudo, quem o pronunciou foi o próprio Criador. Estas palavras, portanto, não foram ditas somente por nós. Foram arrancadas dele pelo espírito de adoração no cume de sua tortura. Alguns conjecturam que foi neste momento que as espécies não consumidas do Santíssimo Sacramento foram consumidas, e assim sua misteriosa união consigo mesmo foi removida. Mas isso não parece provável. Por que tiraria conforto e força de sua própria carne e de seu próprio sangue sacramentais, quando expunha tanto a carne como o sangue a tormentos inauditos? Por que aurir conforto, quando cuidadosamente fazia de todas as coisas ao redor, até as do coração de sua mãe, instrumentos de tortura? Por que sua natureza divina, no Santíssimo Sacramento, seria doce e restauradora para ele, cuja perda produziu o brado, enquanto até
na união hipostática, que era uma união incomparavelmente mais íntima que a do Santíssimo Sacramento, cortava de sua natureza humana os socorros da divina, salvos os da onipotência, para que pudesse viver e sofrer mais. O senso dos fiéis, esse instinto que tão raramente erra, aponta sem hesitação ao Pai Eterno como a causa daquele sofrimento e como o destinatário das palavras. Mas há crueldade em Deus? Não. A justiça infinita está tão afastada da crueldade como o amor. Mas foi o Pai, que representa toda a bondade, toda a indulgência, todo o perdão, toda a suavidade, toda a paciência, toda a paternidade, no céu e na terra, quem escolheu este momento de tortura intensa, quando a tormenta das agonias criadas começava a golpear com menos compaixão, porque estava agora quase exausto, para crucificar novamente, com crucifixão interior mais pavorosa, o filho de sua complacência infinita. Com um esforço que transcendia a toda e qualquer graça jamais concedida, salvo a graça de Jesus, Maria ergueu o coração ao Pai, juntou sua vontade à sua neste ápice medonho, e, em certo sentido, como o Pai, abandonou o seu amado. Entregou o filho ao Pai. Sacrificou o seu amor de mãe pelo dever de filha. Reconheceu o Criador como o único fim último da criatura. Ela tinha feito isto no começo, na primeira dor, na apresentação de Jesus, e consumou agora. Ó Mãe, quão longe a exigente glória de Deus levou o vosso coração. Viu Jesus abandonado. Ouviu o grito de sua alma recém-crucificada, ferida até ao âmago por esta obra da justiça do Pai, e não quis que fosse de outra maneira. Queria o filho abandonado se fosse esta a vontade do Pai. E era sua vontade. Portanto, com toda a sua alma, com consentimento espontâneo e não retratado, ela o quis abandonado. Desceria do cimo do Calvário naquele momento se o Pai a ordenasse. Mas o amor despertou, como que desesperado, para satisfazer a esta exigência derradeira. Ninguém poderia imaginar que uma alma pudesse ter tanto amor como a que ela tinha por Jesus naquele momento. Seu coração era infinito, inesgotável. Parecia realmente assim, pois naquele momento seu amor combinou, multiplicou, sobrepujou todo o amor dos 33 anos e entrou em sua alma com que para preencher o imenso vazio criado pelo abandono do Pai. Tudo saiu dela, menos a amargura horrível do martírio. A dor pura, completa, aguda, ardente, era a carne, o sangue, os ossos, a alma e tudo mais nela. Todo o restante tinha entrado no coração de Jesus, que derramava sobre ela seu amor, que a inundava como um novo oceano de aflição opressora. E por um milagre os dois continuavam a viver. Agora, Santa Mãe, que alcançastes tais altitudes incríveis de desapego, pode vir o fim. Estava acabado.
Tudo estava acabado, especialmente a criação. Ela encontrou um lar no túmulo do primeiro Adão, sob a cruz do segundo. O pai abandonou-o. Ele tem de ir ao pai. É impossível que fiquem separados. As criaturas fizeram o que podiam. Encheram até a borda o cálice de sofrimento do Salvador. E ele, com amor lamentável, bebeu-o até o fim. Mas ainda faltava uma punição criada pela criatura e não pelo Criador, criada principalmente por uma mulher. A punição da morte, o filho primogênito da primeira Eva. Mas poderia a morte controlar a vida da eternidade? Poderia Eva punir a Deus? Herdaria ele o legado amargo do doce paraíso? Como era possível? Como poderia morrer? Que seria a morte para ele? O coração de Maria foi elevado ao máximo nesta hora terrível. Conquanto fosse elevado, deveria ser ainda mais elevado ao nível deste mistério divino. Os 33 anos estão terminando. Inaugura-se uma nova época na história da humanidade. A época mais magnífica de todas está acabando. Que será a morte para ele? Podemos perguntar também: que será a vida para ela quando ele morrer? Como será para Maria ficar sem Jesus? Ela não olhava para cima, mas sabia que seus olhos não repousavam nela. Que poder estranho é este que existe nos olhos de um moribundo, que volvem frequentemente as faces dos que estão em torno e as atraem para si, para que o amor veja o amor. Seus olhos repousavam sobre o mesmo objeto do momento em que nascera, quando jazia no manto dela, enquanto ela se ajoelhava em oração, e enquanto ele sorria, esticava os bracinhos para ser recebido nos braços dela e ser abraçado contra o peito. Seus braços estavam agora esticados de outra maneira, convidando-nos a subir até eles, como criaturas amadas, e a ver como é o abraço do amor do Salvador. Ela sentia seus olhos e penetrava sua face. Jamais duas faces se olharam como estas e expressaram amor tão inexpressível como este. O pai segurava Maria em seus braços para que não perecesse sob o peso do amor, e deu um forte grito na colina, silenciando a alma de Maria na agonia do silêncio. E a cabeça inclinou-se para ela, e os olhos fecharam-se, e a alma passou por ela como um relâmpago e desceu à terra. Levantou-se um vento e agitou o manto da escuridão, e o sol livrou-se da sombra da lua, e os telhados da cidade cintilaram brancos, e os pássaros começaram a cantar, mas como que tranquilos pela metade. E Maria ficou de pé sobre a cruz, mãe sem filho. Passara-se a terceira hora. Esta foi a quinta dor, com seus períodos criativos de santidade e de dor. Ela suportou tudo, apesar das agonias do dia anterior, da noite insone,
da longa manhã repleta de fenômenos terríveis. Na força de sua firme fadiga, suportou tudo, e a Escritura é cuidadosa em assinalar a postura, como se o milagre da perseverança fosse em si uma revelação da grandeza do coração de Maria. É, por assim dizer, uma recompensa por sua dor o fato de não podermos pregar Cristo crucificado sem que Maria seja vista. Pregamos algo diferente se ela não está ali de pé. E agora ela está de pé no Calvário sozinha. São 3 horas da tarde do dia mais terrível que o mundo jamais vira. Stabat Mater. Não é? É aquele cântico lindo. Não é? Estava de pé, não é? sem nenhuma fraqueza no corpo, né? Que a dor poderia causar, né? Tá certo? Eu vou parar por aqui porque acabou a descrição das horas da crucificação, né? E o padre Faber agora vai falar das peculiaridades da dor. Nós vimos nas últimas 3 leituras, né, as 3 horas da crucifixão e o que significou cada palavra, né, que Nosso Senhor falava da cruz significou para, então, o coração de Maria, né? Esta última palavra, né? Deus meu, por que me abandonastes? É uma das coisas mais misteriosas, né, da crucificação, né? Como bem disse o padre Faber, né? Aqui qualquer explicação, né, foge completamente ao nosso entendimento, né? É a sagrada humanidade sendo deixada, né? Deus separando-se do seu filho, né? Uma coisa incompreensível para nós, né? Que por mais explicações que a gente leia dos doutores da igreja, dos teólogos místicos, né? Isso continua sendo um mistério extraordinário, né? Essa palavra de Nosso Senhor, né? A sexta, se não me engano, ela é misteriosa em toda a sua extensão, né? E o interessante é que o padre Faber, né, narra como essa palavra reverberou em Maria, né, no coração de Maria, né? Sabendo ela, ou tendo entendimento, né, muito maior do que o nosso, né? Como que isso, então, aumentou o sofrimento dela e aumentou a adesão de sua vontade à vontade do Pai, né? Ela não reclamou, né, dessa separação do pai e de seu filho, né? Então é uma belíssima expressão, né? Que o padre Faber usa. Ela sacrificou o seu amor de mãe pelo dever de filha, né? Então ela aderiu à vontade do pai,
né? Mesmo vendo o seu filho na cruz e naquele sofrimento impressionante, né? Então é isso. Eu gostaria de ouvir agora, se houver, as considerações de vocês sobre essa leitura. Nós estamos aqui na página 311, o último capítulo da página. Na falta de uma coisa para dizer, pessoal, dá uma vergonha danada da nossa fraqueza, né? Da nossa frescura. A gente. Como que ama pelas mínimas coisas. A gente devia manter esse texto aqui na cabeça. Um quadro, né? Um quadro no espelho do banheiro. Como diz a Juliana. É. Que é pra gente não esquecer e tentar reclamar menos. O senhor já falou disso tantas vezes com a gente. Murmuração é pecado, né? Pois é. Murmurar é pecado. A impressão que me dá desse livro é que a gente tinha que manter todas as páginas dele espalhadas pela casa, né? Pra gente nunca esquecer, né? É um livro que... É um livro quaresmal por excelência, né? Um livro que nos faz viver a quaresma de uma forma tão diferente, né? Que é através do coração da mãe, né? É uma beleza tão grande, né? Esse acompanhamento da quaresma, de toda a paixão, né? De todas as dores, não só enfim, de todas as dores de Maria, que vai culminar, né? Nessas dores relacionadas com a crucificação, né? A partir da quarta dor, né? É uma forma tão diferente de acompanhar a quaresma, né? Porque nós temos várias formas de acompanhar a quaresma, né? Nós temos literatura suficiente na igreja para viver milhares de quaresmas acompanhando os escritos dos doutores da igreja, né? dos grandes santos, que passaram a vida meditando sobre a paixão de Nosso Senhor, né? E talvez o mais, digamos assim, o mais extraordinário santo que meditou profundamente, né, a paixão de Nosso Senhor, extraordinário no sentido de ser uma linguagem acessível para nós hoje, né? Uma linguagem quase moderna, né? São os escritos de Santo Afonso Maria de Ligório, né? Que escreveu extensamente sobre a paixão, né? Mas esse acompanhamento de todos os sofrimentos da nossa Mãe Santíssima é uma perspectiva tão original, tão fresca, tão límpida, tão clara, que sobretudo, né, por causa da unção, da capacidade, da graça do Padre Faber em escrever esse livro, né? Ele vai criando imagens na nossa cabeça que talvez a gente mantenha essas imagens para sempre na nossa cabeça, né?
as imagens da mãe sofredora, né? Isso nos toca, digamos assim, né? Toca o nosso coração profundamente, né? É uma perspectiva que move a nossa atenção do filho para a mãe, né? E é muito interessante, né? O quanto a gente ganha de compreensão dos sofrimentos do filho através do reflexo ou das consequências desse sofrimento na mãe, né? Quer dizer, como o Imaculado Coração, né? Estava em completa consonância com o Sacratíssimo Coração, né? Nós obtemos uma, não diria uma compreensão, mas a todo o sofrimento de Jesus se transforma numa afeição que nós temos natural pela Mãe de Deus, né? E através dessa afeição nós conseguimos talvez chegar a regiões de compreensão mais profundas, né? Justamente por quê, né? Porque Jesus é Deus, mas Maria é uma criatura, né? E ela, digamos assim, ela representa a nossa natureza de criatura ao pé da cruz, né? Mais do que João, né? Mais do que Maria Madalena, né? Porque é mãe. Então, essa coisa de você falar, né, que seria bom que a gente guardasse essa página impressa, né? É justamente por causa disso, quer dizer, Maria nos abre regiões de compreensão e de reverberação no nosso coração, que talvez nenhum santo doutor da igreja pode abrir, né? Em relação aos sofrimentos do filho dela, né? E essa é uma forma de ver muito extraordinária, né? Vermos, sobretudo, a paixão, né? Que está envolvida nas dores a partir da quarta dor, né? Através dos olhos da mãe. Talvez isso nos vá fazer no futuro, né? Uma diferença em termos da gente relembrar, né? Nas outras quaresmas que Deus nos permitir viver, né? Esses momentos, né? Porque da quarta dor para frente, nós estamos falando aqui num período de 2, 3 dias, né? Tá certo? É um período muito pequeno e concentrado, né? É isso que eu sinto em relação a esse livro, né? Professor, Sim. nós assistimos, eu e Renato, a Paixão, aquele filme do Mel Gibson. E quando o senhor fala nessa imagem, e a gente da sobriedade de Maria, como é difícil a representação disso, de qualquer forma, que se tente fazer essa representação, porque esses dias de sofrimento e o próprio sofrimento de Cristo
que a gente sempre pensa assim, como ele pode ter suportado até o fim. É uma coisa sobre-humana. É. E esse próprio sofrimento de Nossa Senhora, não dá para imaginar ela diferente de uma pessoa sóbria. Não dá para a gente pensar em uma pessoa se desmanchando, descabelando. Não é possível a gente imaginar algo diferente do que uma pessoa sóbria. E é interessante ela em pé na cruz, né? Vendo aquilo tudo. E é naquele momento, quando ela está com São João, que Nosso Senhor olha para ela e fala que ela vai ser a mãe de todos os apóstolos e nossa mãe. Isso. E até as palavras sóbrias de Nosso Senhor, porque ele poderia ter ficado registrado algo assim: minha mãe amada, minha mãe querida, tome por seus filhos. Não. Mulher, eis aí o seu filho. Então, são momentos assim muito expressivos e palavras que nos dão um pouco o tom do equilíbrio que a gente deve buscar nos sofrimentos, né? Outra coisa, quer dizer, o sofrimento nos dilacera, né, professor? Mas ter esse modelo é algo que é uma indicação, né, do que é da forma como as emoções devem ser contidas, né? Agora, quando eu estava acompanhando a Paixão Hora a Hora, que o senhor postou, me ocorreu uma coisa que aí também na leitura de hoje fala. O sofrimento de Nosso Senhor começou provavelmente por volta das 5 horas da manhã, 4 horas da manhã. Né? O final, a morte, se deu por volta das 5 horas. Então, são 12 horas, né, professor? De sofrimento e martírio. E Nosso Senhor concede, durante esse sofrimento, fazem duas menções à água, né? Que agora eu não vou lembrar quem que tentou oferecer água a ele, e depois na cruz é dado fel. Quando ele fala, antes da crucificação, eles ofereciam vinho com fel para diminuir a. Né? Ele recusou. E na cruz foi água que foi oferecida? Foi uma esponja. Bebida de fel e. Eu lembrei muito, professor, da minha infância, das pequenas penitências que naturalmente a gente, numa situação assim, normal de vida passava, quando no tempo em que as roupas eram de tecido, né, normal, e as manguinhas eram cosidas, e você ia crescendo e a roupinha ia apertando assim debaixo do braço. Lembrei assim, dessas coisinhas assim, assentar naquele banco duro de madeira, ripada, né? Que a gente assentava 4 horas na escola. E os hábitos da nossa educação, que você comia nas horas certas e não existia essa história de que você tem que beber água de meia em meia hora. Isso. Como que essas pequenas coisas são educativas no sentido da gente, quando criança, ter essa ideia de que você pode oferecer a Deus pequenas penitências, pequenos momentos, né, de segurar de desconforto, né? De desconforto. Aguentar o desconforto, né, a ter continência nas nossas necessidades básicas,
porque nós podemos fazer isso. Claro. Nós podemos ficar 4, 5 horas sem beber água, nós podemos segurar as nossas necessidades básicas, a não ser que você esteja doente ou tenha ocorrido alguma coisa, né? Claro. É um exemplo aí para as crianças, sabe, professor? E para os pais. Os pais, na verdade, é para os pais, né? Os pais se Pros pais. educarem e educarem as crianças. É. Quando a gente pensa esse tempo todo de Nosso Senhor, com todo aquele sofrimento físico e uma necessidade, uma sede avassaladora, não é? Por que não nós também? Não é? Então é isso. Ô, professor, eu não tenho livro. Eu vou ter que ouvir de novo, porque teve uma coisa que eu não compreendi, mas agora não adianta, eu não vou lembrar. Mas é isso. Ô, Cristina, quando você estava falando aí, eu lembrei de umas sugestões que Santa Teresinha Menina de Jesus Sagrada Face dava para as penitências invisíveis que a gente pode fazer a Nosso Senhor, que ninguém vai saber, só nós e Deus. E entre essas penitências, uma delas tem relação com a água e com a sede. Ela dizia assim: se você está com muita sede e você tem o desejo de tomar a água e a água está disponível para você naquele momento que você tem vontade, adia por 15 minutos essa sua vontade de tomar água e oferece isso para alívio das almas no purgatório, que estão com sede e não têm a água. Outra coisa que ela falava era o seguinte: é você se manter imóvel, sem mexer nenhum músculo do corpo, por, sei lá, 3 minutos, 5 minutos. Em qualquer hora do dia que você tiver um tempinho, também como sacrifício a Nosso Senhor. Essas são duas coisas que as pessoas hoje não têm mais hábito de fazer, né? Na missa, por exemplo, né, a gente tem muitos momentos na missa de fazer esse pequeno sacrifício, né, de ficar imóvel, né, durante um tempinho e agradecer a Nosso Senhor e oferecer esse sacrifício a Nosso Senhor, né? Por exemplo, vamos pegar vários momentos, né? A homilia do padre. Você pode ficar imóvel durante um tempo. Claro, não precisa ficar imóvel durante toda a homilia, né? Em várias partes, né, da missa que você está sentado, né? Você pode ficar imóvel, né? Na leitura da Epístola de São Paulo, né? Ou de outras leituras, você pode também fazer isso, né? Ao longo da missa você deve, inclusive, praticar isso, né? De ficar imóvel. Imóvel significa, inclusive, não ficar olhando para os lados, né? Observando as pessoas, mas simplesmente imóvel, né? E a questão da água, bom, a questão da água é evidente, né? A questão da água é evidente, né? Enfim, tem gente que leva o vidrinho da água, né? Enfim, essas coisas que a gente já comentou aqui, né? Que é um absurdo isso, né? Por exemplo, na missa da vigília, né? A vigília de sábado, né? Que dura 3 horas, sei lá. Você pode muito bem não tomar água naquele tempo. Por que não? Faz um sacrifício. Oferece ao Nosso Senhor. Né? Não tem por que ficar tomando água toda hora. Né? Não tem porquê. Professor, eu falo que eu vejo assim, um desenvolvimento nessa questão
que ela é mais grave, assim, mas falando estritamente sobre a situação dentro daquelas quatro paredes e daquele altar sagrado, não é? Além disso, você está diante de Nosso Senhor, Estritamente, né? eu falo assim que nós sabemos o que que essas três revoluções fizeram, né? Uhum. E especialmente a Revolução Francesa, ela cuidou de destruir assim toda a nossa continência, não é? Quando a gente vê ali aquele movimento romântico, É. depois, e a gente até, por coincidência, comentou lá no grupo aquelas alocuções papais depois do Concílio Vaticano II, acerca da juventude, né, maravilhosa. Então, a água, nós somos um produto, né, professor, para esse mundo moderno, o produto somos nós. E a água, como ela foi nos imposta, porque nunca existiu isso, jamais existiu isso, Não. de você ter que ter uma garrafinha de água na mão. Isso é uma. Em síntese, eu falo assim: é possível desenvolver e a gente chegar no antropoteísmo, né, Assim. na religião antropocêntrica, no nosso comportamento. A Porque água, você toma água sem sede, né? sem sede. É. Mas você faz isso de forma autômata porque você acaba por assumir digamos assim, o pó de mico, né, que colocaram nas caixas d'água aí das cidades, Uhum. né? Tem um pó de mico aí que você digamos assim, automaticamente instado a se movimentar o tempo inteiro. A mente é um parque de diversões desgovernado, né? Que você pensa tudo e você discute as coisas da igreja e não sei o que, não sei o que. A mente desgovernada, o corpo irrequieto. Então, assim, a casa uma igreja não é a nossa casa. Então, é a casa de Deus. O mundo público não é a nossa casa, mas a Isso. gente não pode mais falar isso porque vai ferir aí toda uma concepção moderna de ser feliz, de não ser reprimido, De ser não é? jovem, de ser jovem, de ser Ser jovem. jovem. É. Mas dentro da igreja, ali, há um espaço sacratíssimo. Ele é tão sagrado que a gente ajoelha diante dele e não ousa tocar aquele corpo sagrado que a gente quer receber. Por que a gente acha que pode pisar nele? Eu canso de falar, Santa Teresinha demorou a permitirem que ela colocasse flores no altar, porque mulheres não entravam ali, né, professor? É. Mulheres não entravam ali. Agora, essa questão de ficar imóvel, que para mim é de uma facilidade muito grande, porque a imobilidade, ela denota uma atenção. E não tem nada mais assim, propício para a gente receber as coisas do alto do que aquela hora que a gente está ali, graças a Deus, na frente de um sacerdote. Isso. Um sacerdote que nos dá esse pão, né, professor? Esse pão. Então, eu falo assim, o que aconteceu nesse fim de semana com o coral, a execução do Miserere Mei, que foi de uma beleza assim incomensurável, o Glória, foram momentos assim que eu falo, eu não sei, às vezes eu falo assim, eles são imerecidos, sabe, professor? Porque nesse tempo tão absoluto que a gente está vivendo, nós tivemos 3, 4 dias Uma inserção, experimentando nós tivemos uma inserção em outra época. de outra época, uma coisa assim. Então, ficar imóvel não é uma coisa difícil. E eu falei para o senhor, estive em São Paulo há 2 semanas atrás,
As crianças que eu via sentadas, elas estavam também quietinhas, sem nada disso, não é? Então, não é uma coisa muito difícil, não, sabe, professor? Eu acho que o senhor sabe que não é, porque o senhor é da minha geração, né? Uhum. E a gente. Agora, eu só queria contar um detalhezinho. O meu missal é de 1955. É o meu E também. aqui, quando ele fala dos mandamentos da lei de Deus, o primeiro mandamento primeiro mandamento para o nosso exame de consciência. Olha que gracinha que está aqui. Gracinha não, olha que verdade. Começa, né? Tem várias coisas, e aí vem: tive vergonha da minha fé, omiti os meus deveres por simples respeito humano, faltei com devido respeito na igreja, comportando-me mal, conversando sem necessidade, rindo, olhando para os lados. Uhum. Vou parar aqui. É. Então, isso foi o meu missal de 1900, na verdade é meu porque eu peguei da minha mãe. Eu Era tenho da um minha também. Eu tenho de 57, que é a mesma coisa. É. Então, olhando para os lados, professor, o senhor pensa bem, este é o comportamento do fiel tridentino. É. É o comportamento que a igreja ensinava. Eu falo assim, a gente pode citar outras e outras e outras coisas que a gente observa. Por exemplo, Nosso Senhor na ceia, na última ceia, a calma, isso foi narrado numa das, eu creio que no Instituto Bom Pastor, que descreve aqueles momentos. Nosso Senhor faz tudo com cuidado e recomenda a forma que as coisas devem ser feitas. No âmbito da nossa religião, é preciso acalmar o coração. É. E fazer as coisas com calma. Com calma, vagarosamente. Você vê, Vagarosamente. os padres no altar, eles fazem as coisas muito vagarosamente. Nada se apressa no altar. Quando acaba as hóstias da comunhão, o padre vai calmamente, sobe ao altar, pega mais hóstias, calmamente desce. Ele não vai correndo lá, não. O passo dele não se apressa. Não se apressa. Nada se apressa. E é uma coisa que... O que é? A missa é um todo. Como que você quebra uma parte da missa para fazer algo que não diz respeito à missa? Nós temos um Deus crucificado diante de nós. Um Deus Nós que estamos no sofreu, Calvário, né? um A calvário, missa é o Calvário. sofreu na carne, privado de todos os sentidos, né? Privado de todos os prazeres dos sentidos. E nós achamos que podemos, em algum momento, quebrar isso para satisfazer algum sentido que não só pode ser contido em qualquer momento da nossa vida, mas naquele especialmente, até como penitência. Isso. Né? Ah. Pois então. Ah. Pois então. Eu concordo plenamente com você, Cristina. Isso aí é triste a gente ver, né? Muito triste, porque isso denota uma certa inconsciência, né? Do que está ocorrendo ali na sua frente. Ah, sim. É como se você estivesse no Calvário bebendo uma cervejinha ali do lado. Ou conversando com alguém, né? Sobre outras coisas. Uma superficialidade, uma exterioridade, ainda não há um aprofundamento na situação. Agora, eu também faço uma análise assim, professor, talvez eu esteja sendo hiperbólica demais, mas eu acho que dentro desse antropocentrismo moderno, é a invasão demoníaca desse antropocentrismo na nossa celebração, não é? Porque o que está funcionando ali
é o solipsismo, né? Ah, Eu, eu protagonista do meu estado de vida, que eu acho que as pessoas têm eu tenho que me expandir aqui. E vejo o meu estado de vida. Então, tem ainda o protagonismo, tem aí o solipsismo, e a religião antropocêntrica está entrando também, né? e você vê, Cristina, que na missa antiga isso não está aparente. Ela não, a missa que é celebrada, ela não precisa de nós. A missa antiga celebrada, ela não precisa dos fiéis. Nós estamos ali por graça de Deus. Porque o padre pode celebrar a mesma coisa, agradar a Deus do mesmo jeito, com a igreja vazia. Então nós ali nós somos os convidados para assistir o sacrifício. O sacrifício será feito independente de nós. A missa antiga, ela tem esse caráter absoluto. Tanto é que existem as celebrações privadas dos padres que sacrificam, fazem o sacrifício que agrada a Deus do mesmo jeito. Então ali nós somos, inclusive assim, existe um hábito, né, que a partir do século XIX, quando começaram a ser distribuídos os missais, de uma participação nossa, né, de resposta, de coisa. Mas isso é absolutamente dispensável. Quando a gente fala isso, até assusta as pessoas, né? Fala, nossa, mas gente, não precisa responder? Não. Aquilo ali é. Tanto é que nas missas cantadas, quem responde é o coral. É. Não somos nós. Quem reza o credo é o coral. E por isso nós temos várias formas de assistir à missa, não é, professor? Pois é. É muito comum encontrar nos livrinhos antigos, né? A forma de você assistir à missa é interior, a sua maneira interior, né? Você, cada parte daquela, qual que é a sua disposição interior? Esse aqui é importante, a disposição interior, não o que você fala. Não o que você fala, não o que você. Porque eu tenho a impressão que as pessoas têm uma vontade danada de participar. Ô, professor, ontem, aquele coral estupendo, e as pessoas precisando de cantar. Canta não, deixa a gente ouvir a voz afinadas, né? São pequenas, assim... É vontade de participar, entendeu? É vontade de participar. É de vontade de ter uma importância num lugar que você não tem a menor importância. Qual a importância? A menor. Nem você, nem as suas agruras ali naquele momento. Nada importa. Nada. Nem o que está acontecendo. Porque é muito interessante, professor. O senhor outro dia, né, falou o corpo discente. Quando o corpo discente está uníssono na compreensão, não importa nem se uma criança fizer uma birra, porque aquilo passa desapercebido, já que não há da parte de ninguém, a não ser de quem tem que cuidar, obviamente que tem que dar atenção, né? Claro, quando uma criança chora, a mãe tem que dar atenção e fazer o que é devido. Claro. Mas estando os demais, digamos, unidos na mesma disposição interna, é muito diferente. Eu falo isso porque a gente já... Olha, eu vou falar com o senhor de novo, assim, eu já falei isso. Minha vida inteira, eu nunca soube que uma igreja tivesse banheiro. Nunca, nunca, nunca. Então, tudo que a gente está falando aqui é muito novidade para mim, sabe, professor? É muito novo, é muito moderno. É muito moderno. É verdade. Assim, o que existe, quer dizer, o que falta também, Cristina, é um catecismo para isso. As pessoas precisam aprender isso. Elas fazem isso porque elas não aprenderam
Isso. Catecismo para os pais, né, professor? Catecismo para os pais, catecismo para os adultos que vão à missa, catecismo. Os adultos. As pobres crianças, nós temos que, assim, elas não têm são inocentes. Enfim, elas são. Mas assim, existe precisa haver um catecismo, né? Nas missas, quando eu vou a Brasília, assisto às missas lá no IBP, os padres do IBP, antes de todas as missas, eles falam durante 2 minutos sobre como comportar na missa, como fazer, enfim, como se vestir, como se portar, como cuidar dos filhos. Eles fazem um pequeno catecismo todo início de missa, sabe? E eles repetem todas as missas. Por quê? Porque nós somos cabeça dura. Nós não aprendemos fácil, não. Então, eu acho que é preciso ensinar as pessoas também, né? Um comportamento. Porque senão elas não vão aprender isso nunca e vão continuar assim, né? Porque a missa tridentina, para as pessoas que estão indo à missa tridentina, os mais jovens, é uma coisa muito nova, né? As pessoas, enfim. E aí a gente leva os hábitos que a gente tem de outras missas para lá, né? Porque a gente não aprendeu outros hábitos, a gente não aprendeu as coisas. Então eu tenho também completa consciência de que as pessoas fazem isso que fazem lá por falta de compreensão, de ensinamento, enfim, de catecismo. De catecismo. Puro e simples, básico. Se as pessoas soubessem, elas não fariam. Eu falo que são coisas que se perderam exatamente porque a gente vive num tempo revolucionário, né, professor? É porque a gente não aprendeu por catecismo, a nossa geração. Nós aprendemos porque os adultos nos ensinaram a nos comportarmos assim. Mas agora os adultos precisam de catecismo. Ô, professor, nós aprendemos, como o Romano Amério ele fala, não é que a civilização é o efeito secundário, né? O efeito terciário da civilização é o que eu chamo de pequena ética. É a pequena ética. Quando nós falamos na calma de Nosso Senhor na ceia, é claro que isso foi absolvido e levado para os contemplativos, os mosteiros. É claro que eu imagino que o efeito secundário da civilização, que foi a criação, né, de uma moral civilizacional e de uma caridade civilizacional, de uma racionalidade, mas isso ajustou também a forma como as pessoas faziam as coisas, não é? A disciplina. No lar, né? Na sociedade, nas guildas medievais, em tudo, claro. E aí veio essa Revolução Francesa, e aí o homem fica doido, né? Aí viram os franceses lá, não sei o quê. Mas nós recebemos essa... Mas é isso que a Revolução destruiu. É isso, professor, que mais 69... proibir, você faz o que você quiser, você tem que se sentir bem, seu corpo tem que estar bem. Nossa, vestir demais. É o que eu estava falando com o senhor. A nossa roupa, se não for confortável até o extremo, quase no sentido nus, a gente não suporta viver. Você vai fazer uma caminhada, tem alguém para falar com você que tem ali uma loja que molda o seu pezinho, de forma que cada pé é um, e o tênis que você calça tem que ser só seu. Quer dizer, as pessoas antigamente andavam de tamanco no pé, duro, a roupa apertada, porque passava de irmão para irmão para irmão, aquela coisa. Então, eu acho assim, realmente é muito difícil. Agora, recuperar essa pequena ética. A pequena ética, na verdade, eu uso essa palavra, porque se eu falar etiqueta, etiqueta é a palavra gatilho que vai acionar os marxistas tridentinos, né? Vamos falar que isso é coisa de burguês, isso é coisa... Não é não. Isso é coisa... É o efeito terciário de uma civilização que se ordena nas pequenas coisas e nas relações. Agora,
nós não estamos falando de vida privada, nós estamos falando de 4 paredes sagradas. O comportamento naquele lugar, É. naquele espaço, naquele tempo, que eu vou falar com o senhor, professor, que graça imerecida ter 2 sacerdotes, como são o padre Jorge Luiz e Domingos Sávio, e aquele coral, e aquela igreja, com toda a dificuldade que a gente possa ter até para chegar ali. Aquilo é olha, merece qualquer coisa, qualquer esforço da gente, né, individualmente. Mas eu acho que assim, falou a coisa certa. É preciso de um catecismo para os adultos, sabe? Ensinar. É. Porque não há mais a possibilidade, por exemplo, porque antigamente, se você entrasse num espaço assim, você, pelo comportamento das outras pessoas, você se enquadrava. Porque 99% das pessoas se comportava adequadamente. Então, esse 1% que entrava, ele se enquadrava rapidamente. Só que hoje não tem esses 99% se comportando adequadamente. Então você não consegue se enquadrar. E o senhor sabe, professor, que muito conflito, às vezes a gente vê o pessoal falando mal do Tridentino, do Restred, né? Não tem ninguém Restred ali, só tem, meu Deus, nós somos pobres sofredores procurando o alimento espiritual, só isso, não tem isso, né? Mas quando você tem um balizamento, uma sintonia fina, você se ordena, as relações ficam mais claras, você sabe a hora de você falar. Eu canso de falar isso, professor, canso de pensar isso assim. Onde estão, na nossa religião, as revelações que antecederam o Antigo Testamento foram dadas a homens velhos, né? Não foi dada a nenhuma criança, nenhum jovem. Então, assim, há aí uma ordenação, né? Os sacerdotes são os nossos pais, e depois dos nossos pais vem as pessoas idosas. As pessoas idosas, não importa se ela é feia, rica, pobre, desdentada, o simples fato dela ser uma pessoa que já viveu mais tempo, ela tem uma dignidade a ser observada, né? A ser respeitada. Essas pessoas, eu não estou dizendo que elas têm o direito de estar ali na frente, não. Elas têm o dever e a obrigação de ocuparem o devido espaço delas ali naquele dever e obrigação. Mais ou menos, estou falando aqui mais ou menos o que eu já disse outro dia a respeito do professor Nogueira falando, né, da serviço. A nova pedagogia manda você abaixar, olhar a criança no olho, e eu gosto muito daquela imagem do Chesterton, né, aquele homenzarrão lá em cima, a menininha de mão dada com a menininha olhando para cima. Eu lembro do que disse o professor Nogueira, que nós somos a única criatura de Deus que tem a cerviz capaz de olhar para o alto. Isso é uma ordenação das coisas, né? Você respeitar o mais velho, dar precedência a ele, não importa. Ele pode ser a pessoa mais burra do mundo. Ele viveu mais tempo que você, ele sabe mais do que você. Se você é mais jovem que ele. Não importa. Não importa se ele capinou a vida inteira. Ele sabe mais da vida do que qualquer um que tem menos tempo de vida que ele. Principalmente se ele capinou, porque ele tem um contato com a realidade muito maior do que a nossa. Claro. E essa pequena ética, professor, ela entra aí nesse nível. Cobração desses sistemas filosóficos modernos. Isso. Porque eu ando desconfiada, professor, que tudo que nós precisávamos saber dentro do conhecimento que Deus nos permite depois da queda, olha, ele já foi lá revelado ali para os gregos, desenvolvido na patrística,
O resto é o que eu falo, parque de diversão. E o auge foi a Idade Média. É isso. A história é essa. O resto é abismo. Não precisa saber mais do que foi falado ali, não, porque a gente precisa, depois daquilo, salvar a nossa alma. Agora, esses sistemas filosóficos aí, que esses Jordan Peterson da vida ficam tentando sanar, mandando arrumar quarto, não sei o quê, isso aí é parte de diversão mental, né? Solipsismo. Eu agora, no sistema filosófico, o que nós vamos fazer com essa coisa toda? Essa bagunça que esse povo fez. Essa loucura que eles meteram a gente. É isso mesmo. E outra coisa, um aspecto mais ainda elevado disso tudo que você está falando é que é o seguinte: a gente fala muito de piedade cristã, homens piedosos, mulheres piedosas. Se a piedade não começar por esses comportamentos que você está chamando aí de pequena ética, ela não vai se desenvolver. A piedade começa nessas minúcias, nesses detalhes insignificantes, nesse comportamento sóbrio, sobriedade, né? Então, não existe piedade sem sobriedade. Nenhum tipo de piedade pode ser desenvolvida sem sobriedade, sem dignidade, sem essa postura em todos sobretudo naquele espaço sagrado, né? Uma pessoa que não se comporta sobriamente nesse espaço, ela não tem a menor chance de desenvolver uma piedade substancial, né? Então, piedade é uma coisa que tem vários aspectos, mas o primeiro deles é essa sobriedade, essa seriedade, essa tranquilidade, esses comportamentos vagarosos, cuidadosos, esse comportamento que leva em conta o lugar que você está, o tipo de comportamento que você tem que ter ali, o tipo de compreensão que você tem que ter daquele lugar, enfim. Piedade começa aí. Piedade começa aí, né? Felipe está falando aqui. Isso justifica ou me tranquiliza com relação aos mínimos detalhes. Eu sou detalhista e às vezes acho que sou cri-cri. Acho que faço algumas confusões. Não, na verdade, o detalhista já é uma expressão meio derrogatória, né? É porque você está num ambiente. Não tem muitos detalhes para você fazer nesse ambiente, não, Felipe. Tem muito poucos detalhes. Você tem que saber onde você está. É simplesmente isso. Não precisa de muitos detalhes, não é? Porque se você souber onde você está, todo o seu comportamento se integra num comportamento único que as pessoas têm que ter. Porque você sabe onde está, né? Pois você está falando sim, mas veja as pessoas que não veem isso. Tenha piedade dessas pessoas que não veem isso. Porque elas não veem isso, porque muito provavelmente elas não foram ensinadas sobre isso. Reze por elas. Enfim, é isso. Nós somos um misto de ideias revolucionárias das mais diversas fontes, né? Aí nessa hora eu fico na dúvida se é picuinha minha. Não. Você está diante de Nosso Senhor. Você tem que se comportar sobriamente. Não importa as pessoas que estão do seu lado, né? Porque essas pessoas têm que ser instruídas. É isso. Elas estão confusas também. Elas estão encharcadas do mundo moderno, né? E elas precisam ser instruídas. Simplesmente isso, né? Para aprender. Precisam ser ensinadas, né? Elas precisam ser ensinadas por autoridade, né? Não somos nós, fiéis, que vamos chamar a atenção de outra pessoa.
né? Pode ser que a pessoa seja amiga da gente e tenha algum tipo de... A gente tem algum tipo de liberdade para essa pessoa. Aí a gente fala. Mas não, são as autoridades que têm que ensinar para essas pessoas. É a igreja docente que tem que ensinar para a igreja discente, né? Esse tipo de comportamento. Nós estamos lamentando é que, infelizmente, por causa da confusão do mundo moderno, mesmo na nossa missa antiga, nós temos esse tipo de comportamento, né? É muito doloroso ver isso, né? É muito doloroso. Cheguei a tempo aqui. Opa! Beleza? Bom, Foi bem ensinado pela Cristina, na que ela falando da ética, eu tô lembrando exatamente disso, da palavra etiqueta, que seria uma pequena ética, né? etiqueta, Não é? Exatamente. São uns comportamentos básicos, né? De respeito, que fazem as coisas funcionar bem, né? Essencialmente isso. E ontem, depois da missa, tinha uma... O escolaste de escadaria de igreja, não? Não cheguei a tanto, não, porque os Opa, tem tá. um medinho de tomar uma aguinha na cabeça de chuva, né? Ah, tá, tem isso também. Porque aí eu simplesmente, né, passei reto. Mas antes de chegar lá, havia umas tridentinas que eu fui lá, né, pegar a dona digníssima aqui pelo braço para levar ela embora. Já tava, alguma pessoa parou para ela com ela. Ela parou ali na ala das moças e eu fui pro lado de lá. Eu já estava ali, um pouquinho atrás do senhor, ali no corredor, na fronteira entre as duas áreas. Né? E aí dava para ver algumas coisas que normalmente eu não vejo, porque eu fico sentado perto da parede, do outro lado. Né? E justamente sobre essa questão da etiqueta, do comportamento e tudo mais. E uma tridentina lá me falou que fez o seguinte comentário: pois é, senhor Márcio, a ala dos homens, a missa, há duas missas aqui. Há uma missa na ala dos homens, que dizem que é a paz. Eu falei assim, verdadeiramente, embora eu tenha chegado perto da fronteira aqui, eu já comecei a reparar que o ambiente já estava um pouco agitado. E o nosso lado aqui é outra missa. É a criançada berrando, né? Quer dizer, não estou dizendo que são todos os pais, muito pelo contrário, tem alguns pais excelentes, mantêm seus filhos pequenininhos, bem disciplinados. Parece, inclusive, um dos pais está aqui. Parabéns, tá? Mas aí, né, mas a gente vê principalmente o seguinte: a causa do agito das crianças e tudo mais, muitas vezes, é por descuido dos pais mesmo. Eles muitas vezes, os meninos estão se mexendo, eles estão só olhando lá para a missa, eles não percebem o que está correndo ao lado deles. E deixa os meninos soltos, e muitas vezes os pais que não permitem ou não deixam isso acontecer, eles trazem os filhos em contato físico com eles. Uhum. E o contato físico com as crianças acalma as crianças. E aí os meninos às vezes caem, porque ficam se mexendo sem parar, caem, machucam, começam a dar um berreiro, né, uma coisa assim. Sem contar outros vários motivos, né, que os meninos começam a chorar, mas eu percebi também que, principalmente do lado de lá, muito desse tumulto é causado pela agitação das senhoras, que às vezes ficam conversando mesmo, ou chamando as amiguinhas para sentar do ladinho, dão um abracinho nas amiguinhas em plena missa. Né? Então tá faltando realmente essa catequese. Eu fiquei assim pasmado, às vezes uma agitação que não fosse pela beleza da missa, eu teria me distraído mais. Mas muita bicheção, enquanto isso do lado dos homens é bem menos agitado, bem mais tranquilo. Então é preciso ter realmente essa catequese, o pessoal se conscientizar disso. E sem contar que muitas vezes, né, infelizmente, os mais afetados pela ideologia são justamente elas. Então essa recusa de aceitar essas etiquetas ou mesmo regras de bom comportamento, né,
certos lugares, vem muitas vezes devido a essa predisposição de ter sido mais fortemente influenciado pelas ideologias. Né? Mas, na verdade, o que me moveu para fazer o comentário antes era o seguinte: o senhor falava né, da beleza do texto, dos textos do Padre Faber, e a gente teve assim, fico lembrando das novenas e vias sacras feitas vamos dar nome aos bois, não para a coisa não ficar feia, mas feitas aí pelo pessoal moderno, né? De uma pobreza, de uma aridez, inclusive de como desviam as coisas para chegar num socialismo infiltrado na igreja, né? Uma tristeza isso. E continuam, né? E como diz o Leozinho, né, nosso amigo, sabe? Para eles, quanto menos gente na igreja, melhor. Quanto mais fracassado for, mais eles ficam felizes, né? É uma coisa louca, né? Bom, mas era... Mas, o Márcio, é incrível, né? Porque é mais uma prova, isso que você falou é mais uma prova de que a mulher é o centro da paz social, né? A mulher, ela, quer dizer, na verdade, essa observação que você fez agora, que a senhora fez para você, eu nunca tinha solidificado na minha cabeça essa coisa da missa de um lado, da missa do outro. Eu sempre sento ali na borda, né? Talvez seja por isso que eu nunca tenha feito essa distinção. Mas é isso mesmo, né? A mulher, ela tem esse papel e esse dom, né? Enfim, de acalmar os filhos, né? De educar os filhos, de determinar o comportamento dos filhos, né? E eu sei que é muito difícil essa coisa de educar os filhos, por isso que eu acho que precisa de atenção e de orientação das mulheres, né? Então a paz mesmo só vai reinar, né, se a mulher conseguir. A paz social, ela está nos ombros das mulheres, né? Esse é um grande ensinamento que nós temos, né? Diga, Cristina. Não, eu queria só salvar um pouco o nosso lado, né? Para salvar fácil. Eu acho que os papéis, professor, precisam ser devidamente absolvidos. Existe o estado de vida do homem e da mulher, mas dentro desse estado, os papéis precisam ficar claros, né? Uhum. Realmente, a mulher tem esse condão. O que eu quero dizer é que o lado de lá também é agitado, tá, Márcio? Eu também Mas a questão é cada um assumir o seu papel do homem em relação à autoridade e também em relação ao comportamento do homem. Porque a gente quer entrar assim, né, muito em detalhe, mas a forma como o homem se comporta como autoridade faz uma diferença na ajuda para que digamos, essa autoridade feminina seja exercida. Então, os dois precisam estar em sintonia, porque senão fica um pouquinho mais difícil para as mulheres, né? Que às vezes também precisam ser disciplinadas, né? Até pelo comportamento do próprio marido. E com relação, assim, eu falei da infância, a preparação para a missa, claro que ela deve tomar uma providência ali pontual, e qualquer um de nós se compadece, solidariza, quando já sabe que aquela mãe é uma mãe tenente, que está sempre prestando atenção, e a gente não vai nem prestar atenção se acontecer alguma coisa. O que nos ressalta, o que nos chama a atenção, são
as pessoas que nós percebemos que não têm nenhuma percepção. Porque, assim, como é que você leva uma criança? Eu falo que de uma parte da família, a minha avó teve 16 filhos, a outra teve 8. Como é que essas pessoas se comportavam? Imagina entrar com 16 filhos numa igreja. A preparação era anterior, não é? Como eu era educada, por exemplo, quando eu ia numa festinha de criança que minha mãe não ia, ela já falava até a quantidade de docinho que eu podia comer. E se eu não obedecesse, seria demoestada em casa. O castigo tem que vir depois. Disciplinar e admoestar é uma obrigação dos pais, porque as crianças, elas não, como diz o Romano Amério, elas não têm nem senso moral. Então, é preciso que a preparação ocorra antes. Então, não dará... Olha, se uma criança passa a vida inteira bebendo água, claro que ela vai ao banheiro 50 vezes. Ela está bebendo água durante a missa. E se leva um lanchinho e ela come e tal, ela vai querer ir ao banheiro. Né? Como diz o Padre Jorge, para o número 2, na hora da consagração. Então, assim, e se uma criança se comporta mal na missa, depois da missa ela tem que ser castigada do jeito que os pais acharem lá que é o costume deles, né? Agora, as mulheres precisam do respaldo dos homens. E a questão do contato físico, eu acho que funciona para bebezinho de colo e tal. Olha, eu canso de falar, eu tenho um livro aqui que eu não li porque eu achei ele muito chato. Mas nesse costume, uma criança quando começa a andar, ela já tem que saber o lugarzinho dela quando a família caminha. Se ela vai ficar à frente, se ela vai ficar atrás. Mas isso não são coisas que os pais devem fazer como regrinha. Agora é assim, agora é uma coisa natural, quando há essa conexão do pai e da mãe, o homem ocupando o seu papel, a mãe ocupando o papel dela. Essas coisas se desenvolvem, elas acontecem. Agora, não sei se eu salvei as mulheres, mas eu diria, sabe, professor, que a gente gosta, eu vou falar por mim, eu gostaria de contar com a caridade dessas pessoas, porque nos tirar do nosso estado interno da missa o tempo inteiro é uma falta de caridade conosco, sabe, professor? Certa vez eu estava na fila de confissão e você, quando entra na fila de confissão, você tem uma apreensão, mas ao mesmo tempo você está ali contrito, né? E de repente passa uma segurança banana. Aquilo me tirou totalmente da minha contrição. E a gente acaba confessando isso sem contrição. Então, a gente precisa dessa caridade deles, a caridade dos nossos pares do corpo discente, sabe? Esse aspecto importante, ser conhecido, sabe? É isso. Para isso... Não sei se o Márcio quer falar alguma coisa aí. Estou entendendo o campo, professor. Diga lá. Vamos lá. Bom, primeiro que é o seguinte, quem me falou da missa diferente foi uma mulher, então foi por conta da iniciativa dela. Depois, como eu estava na fronteira, eu observei isso, agito movimentos do lado dos homens, realmente tem, mas menos, porque os menininhos pequenos que dão mais trabalho geralmente ficam do lado de lá. E terceiro também é o seguinte, a questão da autoridade masculina vem da seguinte forma: ou esses pais vieram de lares onde o homem é desautorizado ou nunca foi educado a assumir isso à parte, ou então eles chegaram em lares em que eles são desautorizados, né? Eles são, a autoridade dele é negada. A coisa funciona mais ou menos assim. Ele não manda nada, ele não apita nada, meu filho é meu, minha casa é minha, cala sua boca e fica no seu canto. Mas na hora que vem o BO,
nosso filho, nossa casa, e na hora que a coisa perde controle, teu filho, tua casa. Ué, se você não previne certos problemas, por que você tem que entrar como autoridade na hora de corrigir os problemas? O problema foi causado por ele, né? Muitas vezes. Então, muitas vezes, o que nós temos é exatamente isso. Ou homens que vêm de lares onde ele vê que o pai dele chegava, era só pôr dinheiro na mesa, dava as costas, voltava para a rua para pegar mais. Ou então, lugares em que ele tentava, seja lá o pai, ele tentava fazer uma coisa, mas o feminismo não deixava, né? A mãe chegava, tomava a frente para defender o filhinho querido dela, que estava fazendo alguma coisa e não podia receber a punição, ele não podia falar nada, que ele era o chato, ele era o imbecil, o idiota. Então, o que é mais fácil nesse caso? Deixa pra lá, deixa o pau quebrar. Né? É mais fácil, inclusive, a pessoa ficar lá na rua, né? Que às vezes é tratado com mais respeito, mais consideração, do que na própria casa dele. Já cansei de ver vários casos desses assim, que eu já tive que atender. Né? Então, a questão, muitas vezes, é isso. Eu concordo que é a plena omissão de muitos ali. Às vezes estão do lado, igual a Ana Paula comentou aqui. O pai está do lado da mãe, meio dos filhos, o menino berrando, o cara com o missalzinho aberto dele, na maior paz, tranquilidade, a mãe lá segurando a mão de um, carregando o outro no colo, mas no outro terceiro que está pulando igual um doido, e nada, ninguém faz nada, né? E, quer dizer, ninguém ele, né? Porque a coitada tem que pegar um de colo, arrastar o outro pela mão que está berrando, e lá para fora acalmar o pimpolho. Enquanto isso, o divo, né, o lindão, tá lá quietinho, né? Concordo que é injusto. Agora, a dinâmica que causa esse comportamento é que ninguém vê. E todo mundo pensa que é uma pura missão, que nós estamos ali diante de uma recatada submissa do lar. E talvez ela não seja. Né? Muito provavelmente ela não é. Porque se ele tivesse abertura para fazer isso, caso ele tivesse educação, ele teria intervido. Mas muitas vezes é como o senhor falou, teve essa educação para isso? Provavelmente não. Né? Então a situação é essa, a gente tem que ver o fundo da história, né? Que muitas vezes a gente não conhece. Agora, muitos fundos são exatamente isso. Ou ele cresceu num lar em que o pai não fazia nada, e se tivesse algum pai dentro de casa, né? Muitos lugares, infelizmente, a gente observa também o seguinte: os filhos que não são criados com o pai, eles não têm a mínima referência de comportamento masculino funcional. Né? E quando crescem, um pai, embora presente fisicamente, ausente em termos assim, morais, psicológicos, espirituais, ou seja, o corpo é presente, mas a alma não, e também não tem referência. Então, é completamente passivo, indiferente no que acontece dentro de casa. E caso ele venha de um lar que tenha realmente essa presença, que ele teve esse exemplo, mas ele, na hora que ele vai querer exercer o papel dele de pai e marido, ele é castrado, vamos dizer a palavra correta, castrado, capado mesmo, psicologicamente, moralmente, ridicularizado, hostilizado, ele simplesmente, para preservar o psicológico dele, ele se afasta, se distancia e fica indiferente mesmo. E isso que acontece. Lamentavelmente é isso. Né? Só isso. Obrigado. Muito bem. Não sei se a Cristina quer ainda adicionar mais algum comentário. Não, eu acho que o Márcio pontuou muito bem. Está diante de uma sociedade conflituosa, né? Que vai e volta sempre na mesma toada, que é: nós somos tridentinos e nós precisamos atentar para tudo isso. Né? E pensar o seguinte: não é apenas exigir que o padre faça rito perfeito, que execute do missal, que saia tudo ali maravilhoso. Nós também, no nosso modo de vida, que acaba que vai ser refletido lá na vida, nós também precisamos de nos
reeducar. Reeducar para essa vida católica no modo de ser, no modo de ser. Falo, nós temos uma sociedade bagunçada e isso está... vou te falar de novo. Nós temos dentro de um espaço sagrado que é contemporâneo demais, que denota que, digamos assim, viver uma vida católica, é preciso que a gente ajuste tudo que disciplina. Mais ou menos isso. Mas, Cristina, eu queria terminar só com uma coisa positiva de tudo isso. Nós só falamos assim coisas negativas, né, que são importantes, mas veja que beleza que é a nossa missa, né? Porque em qualquer missa moderna nós nunca estaríamos comentando sobre isso em relação ao comportamento na missa moderna. Veja como a missa tridentina é rica, inclusive nesses detalhes de comportamento mínimo, né? Nessa pequena etiqueta, nessa pequena ética que é propriamente a palavra etiqueta. Veja que a missa tridentina, o simples fato de nós frequentarmos a missa tridentina, ela nos abre toda essa possibilidade de análise e de levantamento das questões nossas em relação a Deus, que a outra missa não dá a menor possibilidade de ser levantada, né? Veja que coisa maravilhosa que é nós sermos a cada dia, a cada ano, a cada tempo litúrgico, né? Veja como é que a gente não percebe as nossas próprias falhas, né? E temos a capacidade de melhorar cada vez mais a nossa vida católica, né? Só porque nós frequentamos uma missa tridentina, né? Como você disse, né? A frequentação da missa, independente dos detalhes de rubricas da missa, que são importantes, mas independente deles e acima de tudo isso, tá esse ensinamento, porque o que nós discutimos aqui tem a ver com um ensinamento, digamos assim, silencioso, um ensinamento sem palavras, que advém da missa tridentina. Porque a missa tridentina, ela revela simbolicamente e verdadeiramente toda a doutrina católica. Está integralmente na missa, e é por isso que nós podemos conversar sobre esses assuntos parece tão distantes da missa, né? Comportamentos, etc, etc, etc. Não, estão todos incluídos na missa. A missa tridentina, ela, digamos assim, ela nos revela até isso, até os detalhes do nosso comportamento, né? Para as pessoas mais observadoras, né? O hábito de assistir à missa e ver outros assistirem à missa nos abre os olhos, né? E isso é uma coisa maravilhosa da missa. Isso é um aspecto da missa, um ensinamento da missa, que não vem com palavras. É um ensinamento silencioso. É uma absorção da doutrina católica através da assistência à missa, silencioso, né? É um ensinamento misterioso e que só pode existir na missa antiga, né? E isso é uma coisa que a gente deve observar, né? Porque nas outras missas
Não há a menor possibilidade de se observar isso, porque a própria missa já é uma degradação, né, simbólica, doutrinal, né, de todos esses valores que nós estamos discutindo aqui. Então, que bom, né, que a missa que a gente assiste, pelo menos nos traz esse tipo de reflexão, né, para todos nós, né, essa reflexão sobre o sagrado, sobre o comportamento diante do sagrado, né, da presença real de Nosso Senhor, né, esse respeito que nós devemos ter. E eu tenho muita esperança que, à medida em que essas pessoas vão assistindo as missas que nós assistimos, esses ensinamentos acabam entrando pelos poros dessas pessoas. Mas reconheço que há uma necessidade de um catecismo especial para isso. Um catecismo que recolha esses adultos para um papo de como assistir e como ser de fato um católico tradicional, né? Um católico verdadeiro. Não vamos pôr tradicional aí não, porque esse adjetivo já é muito degradado hoje em dia, né? Mas veja, só porque nós estamos assistindo a missa tridentina é que nós estamos discutindo sobre isso hoje. Sobre essas questões, há muito tempo a gente discute, né? Por causa da beleza, do símbolo e da doutrina que a gente apreende assistindo a missa tridentina, né? Então esse é a beleza, né, desse rito, né? E essa é a razão, inclusive, porque nós amamos esse rito, né? E aderimos a esse rito que é o único rito verdadeiro, né? Assim, integralmente, né? Que tem tradição, inclusive apostólica, né? Mas é isso, é uma beleza isso. Essa discussão é muito profícua, né? A gente aprende também para determinar os nossos próprios comportamentos, né? Porque não se iludam, né? E eu tenho certeza que a Cristina vai concordar. Nós mesmos, já velhos, já de outra geração, nós estamos encharcados desses valores revolucionários, né? Encharcados. Vira e mexe, um ou outro comportamento nosso demonstra isso para todo mundo, né? Que nós estamos encharcados desses valores revolucionários, né? Nós temos uma memória, que somos mais velhos, maior, mas estamos encharcados. Temos que lutar contra isso todos os dias, né? Em todos os momentos da nossa vida. Então, pessoal, Deus lhes pague a presença, a paciência, os vários belos comentários que nós tivemos hoje, né? Nós voltaremos aqui amanhã, se Deus quiser, na página 311, para continuar a leitura aqui do Padre Frederico William Faber. Fiquem todos com Deus, tenham um santo dia. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.